Obrigado, pastor. Podemos nos assentar, irmãos. Paz do Senhor a todos, amém? Glória a Deus, esse amém. Eu queria me apresentar aqui. Eu sou aqui de pertinho mesmo, de Itaperuna. Sou casado, tenho 2 filhas e 4 netos. Eu quero agradecer a Deus pelo privilégio de estarmos aqui para poder ministrar a palavra. A pastora desta casa já esteve lá também em Bethesda, no Vivas lá, ministrando lá. Quero agradecer pastor Leleco por ter... Minha irmã, isso aí é quase que uma revelação. Você sabe disso, né? Que Jesus fala que se der um copo de água a um dos pequeninos, já é grande o galardão no céu. Eu não vou nem elogiar para não roubar o galardão dela. Não. Deus abençoe, minha filha. Deus abençoe. Mas eu quero agradecer mais uma vez, é um privilégio de estarmos aqui. Eu quero só fazer referência também a 3 amigos meus que estão aqui. Marco Aurélio, que está ali atrás, um amigão. Está ali o Pedro, que a gente chama de Pedrão, embora ele seja um Pedrinho. E o Neto, que está ali também. Que Deus esteja abençoando vocês. Trouxe a tua Bíblia, dá um glória a Deus aí. Você trouxe a tua Bíblia, levanta a tua Bíblia, levanta teu celular, levanta qualquer coisa e fala, a minha Bíblia aqui. Aleluias. Nós vamos lá no segundo livro de Samuel, capítulo de número 9. Segundo livro de Samuel, capítulo 9, versículos de 1 em diante. Eu vou contar uma história aqui, porque eu quero falar um pouquinho para vocês sobre identidade. Eu quero ministrar um pouquinho sobre a vida de vocês, sobre identidade. O que acontece com a nossa identidade? E para ministrar sobre isto, eu gostaria muito de deixar essa palavra aqui. Se você já achou aí, 2 Samuel capítulo 9, versículos 1 em diante, diga amém. Disse Davi: resta ainda porventura alguém da casa de Saul, para que eu use de bondade para com ele, por amor de Jonatas? Havia um servo na casa de Saul, cujo nome era Ziba. Chamaram-no que viesse a Davi. Perguntou-lhe o rei: és tu, Ziba? Respondeu: eu mesmo, teu servo. Disse-lhe o rei: não há ainda alguém da casa de Saul para que eu use da bondade de Deus para com ele? Então Ziba respondeu ao rei: ainda há um filho de Jonatas, aleijado de ambos os pés. E onde está? Perguntou-lhe o rei. Ziba lhe respondeu: está na casa de Maquir, filho de Amiel, em Lodebar. Então mandou o rei Davi trazê-lo de Lodebar, da casa de Maquir, filho de Amiel. Vindo Mefibosete, filho de Jonatas, filho de Saul, a Davi, inclinou-se, prostrando-se com o rosto em terra. Disse-lhe Davi: Mefibosete. Ele disse: eis aqui teu servo. Então lhe disse Davi: não temas, porque usarei de bondade para contigo, por amor de Jonatas teu pai, e te restituirei todas as terras de Saul teu pai, e tu comerás pão sempre à minha mesa. Então se inclinou e disse: quem é teu servo, para teres olhado para um cão morto, tal como eu? Chamou Davi a Ziba, servo de Saul, e lhe disse: tudo o que pertencia a Saul e a toda a sua casa dei ao filho de seu senhor. Trabalhar-lhe-ás, pois, a terra, tu e teus filhos e teus servos, e recolherás os frutos para que a casa do teu servo tenha pão que coma. Porém Mefibosete, filho do teu senhor, comerá pão sempre à minha mesa. Tinha Ziba 15 filhos e 20 servos. Disse Ziba ao rei: segundo tudo quanto meu senhor o rei manda a seu servo, assim o fará. Comeu, pois, Mefibosete à mesa de Davi, como um dos filhos do rei. Tinha Mefibosete um filho pequeno, cujo nome era Mica. Todos quanto moravam na casa de Ziba eram servos de Mefibosete.
Morava Mefibosete em Jerusalém, porquanto comia sempre à mesa do rei. Ele era coxo de ambos os pés. Amém. Quero esclarecer duas coisas antes da gente orar aqui. Primeiro, que eu não sou fanho desse jeito. Eu estou fanho desse jeito porque fui pregar, e alguns que estão aqui estavam lá também. Nós fomos pregar num lugar que estava mais ou menos uns 7 graus, lá no Espírito Santo, lá no China Park, para casais lá. Então estava muito frio lá, e hora pregando, e hora no frio, eu fiquei fanho desse jeito. A segunda coisa que eu quero só lembrar a você aqui, é que eu estou lendo esse texto todo, porque eu preciso passar essa história que Deus colocou no meu coração. Deixa eu falar uma coisa para você aqui. Se você puder, feche os seus olhos agora, e eu vou orar, para que a gente possa pedir ao Espírito Santo de Deus que venha mais uma vez. Nós já estamos debaixo dessa unção aqui, que o Senhor venha e toque-nos o entendimento. Pai Todo-Poderoso, nós cremos na Tua presença viva aqui, e nós te pedimos que o Teu Espírito opere nesse momento agora, Senhor, que o Teu Espírito toque o nosso espírito agora, para que nós possamos receber, Senhor, a revelação da Tua palavra. Que o Teu Espírito, Senhor, nos toque agora, trazendo o alimento, trazendo o remédio da Tua palavra. Que haja entre nós nesta noite, Senhor, uma manifestação do Teu poder, de tal forma que haja cura, que haja libertação interior, Pai. Que o Teu Espírito fale ao coração de cada um de nós que estamos aqui. Nós oramos em nome do Senhor Jesus, e todos digam amém. Irmãos, se tem uma coisa importante na nossa vida, se chama identidade. Quando você anda sem uma identidade, quando você anda sem um documento, você se sente inseguro. Quando você está num lugar sem uma identidade, você se sente fragilizado. Quando você que dirige, quando você passa por um posto policial e você está sem o documento, você fala misericórdia. Por quê? Porque o teu documento dá uma garantia a você. Em qualquer lugar do mundo você tem uma garantia. Quando você sai do país, você não pode esquecer o seu passaporte, porque o teu passaporte é a tua garantia. O teu passaporte faz você voltar. O teu passaporte faz você ser resguardado. Eu costumo contar lá na igreja que uma vez eu peguei uma carona com um irmão lá no bairro chamado Aeroporto, lá em Itaperuna, muitos daqui conhecem. E eu entrei no carro do irmão, o carro do irmão estava na capa do Batman. Mas na capa do Batman. Ele disse para mim: pastor, quer uma carona até o centro? Eu falei: vou. Depois que ele empurrou a porta para fora, ele disse: quando o senhor entrar agora, sobe a porta, sobe bem forte e dá 3 batidas que ela fecha. Eu fiz isso e saímos com o carro. Quando eu estava passando, nós estávamos passando ali num local lá chamado Santos Dumont, não é o aeroporto, mas é lá em Itaperuna, tinha uma blitz. Eu só vi ele falar assim: sangue de Jesus tem poder. Eu falei: não vai dar certo isso. Eu estou com um policial hoje ali. Não vai dar certo isso. Eu falei: o que está acontecendo, irmão? Eu já fiquei apreensivo. Ele falou: pastor, ora aí. Eu falei: eu vou orar por quê, irmão? Ele falou: eu não tenho um documento, nem meu. E demais, o que você não tem documento aqui, irmão? E do carro. Aí eu falei: sangue de Jesus tem poder. O que eu estou fazendo dentro dessa miséria aqui? Eu falei: não, mas passa tranquilo, porque ele não vai perceber. Ele falou: não, ora para Deus deixar a gente invisível. Eu falei: Deus não vai entrar nisso, irmão. Se você está pensando que Deus vai entrar nessa história tua, Deus não entra nesse negócio. Deus não entra nessas furadas, irmão. Vai tranquilo. Posição, ele falou: eu sei, eu estou tranquilo, mas está sem um farol e sem a placa lá na frente. Eu mais uma vez falei: sangue de Jesus tem poder. Deus foi tão bom que quando nós passamos, o policial conhecido meu falou: ô pastor, tudo bem? Sangue de Jesus tem poder. Quando o irmão me deixou no centro da cidade, ele falou: pastor, qualquer coisa me chama.
A identidade é tudo na nossa vida, irmãos. É tudo. Você sabe que a gente está vivendo um tempo de insegurança. Jesus me deu um ministério, além do ministério pastoral. Eu tenho um ministério que há 27 anos que eu trabalho com cura emocional, com depressão, síndrome do pânico, ansiedade, quem é vascaíno, um monte de coisa. Não, irmão, o pastor acabou de falar, não, vascaíno não. Mas tudo que é problema emocional, há 27 anos que eu trabalho com isso. E a gente percebe o seguinte, que Satanás, ele quer roubar da gente a identidade, daquilo que nós somos. E cada vez mais as pessoas estão perdendo a sua identidade. Cada vez mais as pessoas vão perdendo a sua identidade. A sua identidade de pai, a sua identidade de mãe, a sua identidade de filho. E a gente vai misturando o caldo de tal forma, que você já viu, se tem alguém que faz isso, releve isso, mas tem gente que chama a esposa de mãe, e a esposa chama o esposo de pai. Aí eu falo, não vai dar certo isso, à noite isso vai dar ruim, quando os dois deitarem, e ele falar, mãe, não vai dar certo, porque está perdendo a identidade de esposo e de esposa. Filho está perdendo a identidade de filho. Nós estamos perdendo a nossa identidade. Satanás vai roubando a nossa identidade. E quanto menos identidade a gente tem, mais à margem a gente vai. E quanto mais à margem a gente vai, menos do Senhor a gente tem. Deixa eu voltar à história que eu acabei de ler ali. Essa história conta o seguinte: um dia o rei Davi, ele para relembrar a história dele. E ele está lá no palácio dele, tranquilão, bacana. Aí ele pergunta assim, ó, ele se lembra de uma promessa que ele fez para um amigo chamado Jonathan. Jonathan era amigo de Davi e Jonathan era filho de Saul. Se você está entendendo, enche os pulmões pentecostais e diga bem forte, aham. Então, Davi está lembrando o seguinte: eu fiz uma promessa a Jonathan, porque havia uma promessa de amizade entre os dois. Eles falaram o seguinte: se eu morrer antes, cuida da minha família, mas se você morrer antes, cuida da minha. Estão entendendo, irmãos? Quem dormiu fala aleluia. Olha o que eu acabei de falar. Quem dormiu fala aleluia. A igreja toda, menos a pastora. O rei Davi chega na sala e ele diz o seguinte, chama um servo e fala assim: existe ainda alguém da família de Jonatas ou de Saul para que eu cumpra a promessa que eu fiz? Existe alguém da família, porque eu fiz uma promessa, eu fiz uma aliança, e aliança a gente não quebra. Eu fiz uma aliança, e existe alguém ainda da família de Saul para que eu possa honrar a aliança? O servo disse: existe sim. Existe sim. Davi parou e disse: quem é? O servo disse: é um rapaz chamado Mefibosete. Ele é filho de Jonatas. Davi fala: manda buscar, onde ele está? Eles falam: ele está lá na casa de Maquir, num lugar chamado Lodebar. Lodebar tinha duas categorias de pessoas em Lodebar: eram os doentes e os marginalizados. Eram pessoas que não tinham mais recurso nenhum, eram pessoas que não tinham mais nada na vida. Eles iam para Lodebar. Lodebar era um lugar que ninguém gostaria de ir, e Mefibosete fora para lá. E eu preciso falar com você o porquê, porque agora se ligue no que eu vou falar. Quando ainda Saul era rei e Jonathan, seu filho, estava usufruindo do palácio, se liga agora, presta atenção. Mefibosete, filho de Jonatas,
até os 5 anos, andava no palácio, passeava dentro do palácio. Ele era neto do rei. Diga comigo, neto do rei. Diga com força pentecostal, neto do rei. Não precisa ficar nervoso também não, pelo amor de Deus. Escuta, ele era neto. Então eu fico imaginando ele correndo dentro do palácio até os 5 anos. Porque vovô era o rei. Papai é o filho do rei. Vai se ligando nessa história. Mas quando ele estava com 5 anos, e eu vou simplificar a história aqui, com 5 anos, o seu avô morre e o seu pai também, e toda a família morre. A babá dele, sabendo que o palácio seria atacado, a babá pega Mefibosete no colo, isso é o texto bíblico, pega Mefibosete no colo e sai correndo com ele, vai fugindo com ele, e ela então cai com Mefibosete, e na caída ele quebra as 2 pernas, ele fica coxo dos 2 pés, ele não anda mais. Aquele que corria até os 5 anos, aquele que corria no palácio, agora não anda mais, mas ele está sozinho, já não é mais o neto do rei, já não é o filho do rei, já não pode correr no palácio, e onde ele vai parar? Em Lodebar. Ele está em Lodebar. Um menino que fora criado até os 5 anos no palácio, tendo regalias de um palácio, tendo a segurança de andar para tudo que for lado, porque afinal de contas, todo mundo cuida dele. Mefibosete, ele é o neto do rei. Agora está sendo criado em Lodebar. Passado o tempo, agora quem está andando no palácio é Davi. E aí Davi se lembra da aliança que fez com Jonatas. Existe alguém? Existe. Manda chamar. Agora eu quero que você imagine a cena. Eu quero que você imagine a cena. Mefibosete entrando na sala do palácio. Ali ele corria de um lado para o outro. Agora ele está entrando, mas ele não está entrando de forma normal. Ele está entrando carregado. Eles estão carregando ele. Ele está se arrastando. Eu fico imaginando Mefibosete, o que passou na mente dele naquele momento. Porque ele fora criado ali. O avô dele era o rei. O pai dele tinha poder ali. Agora está o rei Davi e ele chega. Quando ele chega perto de Davi, ele tem medo de Davi. Mas Davi faz uma expressão de quem está falando: Mefibosete, eu conheci você pequenininho. Eu conheci você. Eu tinha uma aliança com teu pai. Eu conheci você pequenininho. Mefibosete fala com ele: o que o senhor tem com um cão morto igual a mim? Olha a identidade. Olha como que ele perde uma identidade de neto do rei, de filho de Jonatas, e agora está se chamando de um cão morto igual a mim. Davi olha para ele e fala: vou devolver tudo o que foi tirado da sua família. Eu vou devolver tudo o que levaram. E a tua família será criada na casa de Maquir, mas com bom do melhor. Mas você, escuta o que eu vou falar agora, hein? Porque aí você vai entender um salmo que Davi escreve depois. Mas você vai sentar à minha mesa. Davi escreve depois: preparas para mim uma mesa à vista dos meus inimigos.
unge a minha cabeça e o meu cálice transborda. Davi está fazendo isso com ele. Você vai se assentar à minha mesa. Todos quanto olharem para você, ele é amigo do rei. Ele tem uma aliança com o rei. Por que eu estou contando essa história para você? Por que eu estou contando essa história bíblica aqui sobre identidade? Porque muitos de nós, muitas vezes, em alguma área da nossa vida, a gente perde a nossa identidade. A gente confunde a nossa identidade. Muitas vezes a gente começa a ficar enfraquecido na nossa identidade. Quem sou eu? Qual é a minha identidade em relação a Deus? Quem sou eu em relação a Deus? E é nesse momento quando a gente pensa que todo mundo abandonou a gente, quando a gente pensa que em algum lugar da nossa alma tem uma Lodebar, um lugar onde ninguém vai, só a gente, que a pessoa que está ao teu lado, que convive com você, talvez até durma com você, mas não consegue entrar na Lodebar que você tem aí dentro, na angústia que está aí dentro, no choro, na lágrima que cai aí para dentro, uma Lodebar que ninguém vê, mas que está aí. Quando você pensa assim como aquele menino Mefibosete, já pensando o seguinte, lá em Lodebar, eu cheguei ao fim, eu estava lá em cima no palácio, agora eu estou lá no fundo de um poço. Escute o que eu vou falar. A presença de Davi é a tipologia do próprio Jesus. A palavra de Deus diz que aquilo que está no Antigo Testamento é sombra daquilo que está no Novo Testamento. Davi é a tipologia de Jesus. Davi é a área profética em momentos sobre Jesus. O que é que esse texto quer falar comigo e com você? A primeira coisa que esse texto quer falar comigo e com você, e eu quero que você preste bastante atenção aqui, é que assim como Davi se lembrou de uma promessa, de uma aliança que tinha com o pai, escuta, com o pai de Mefibosete, e cumpriu essa aliança, eu quero te falar o seguinte aqui, eu e você sabemos que Deus tem promessa com Abraão, amém, irmãos? Levanta a tua mão. Deus tem promessa com Abraão. Escutem, todas as promessas que Davi fez, todas as promessas para Jonatas, alcançaram também a família de todos eles. Toda a promessa que Deus tem para Abraão, alcança toda a família de Abraão. Eu sou filho de Abraão, você é filho de Abraão. Dão glória a Deus aí. Tem pentecostal aqui? Dão glória a Deus aí, irmão. Dá uma rajada de glória aí, pelo amor de Deus. A primeira coisa que eu preciso me lembrar é que Deus tem uma promessa, não é comigo, é com meu pai. Mefibosete chega, que promessa Davi tinha com Mefibosete? Nenhuma, mas tinha com o pai dele. Se eu faltar, você cuida da minha família. A promessa de Deus com Abraão é: eu vou alcançar todas as gerações. Lembra disso? Abraão estava dentro da tendinha dele, triste, e Deus entra lá, e aí vai conversar com Abraão. Abraão, ô Senhor, Abraão, eu vou fazer você um cara famoso. Não quero fama não. Eu vou fazer você um homem de renome. Eu não quero renome. Eu vou fazer você, Abraão, um homem com muitas posses. Eu não quero isso também não. Deus já sabia, evidentemente, mas Deus pergunta para Abraão: o que você quer? Abraão fala: eu quero um filho. Um filho. Deus está com Abraão dentro da tenda de Abraão. Aí Deus fala com ele assim: sai de dentro da tua tenda e vem para fora dela. Porque se você ficar olhando para dentro da tua tenda, Abraão, a única coisa que você vai enxergar são os furinhos da tenda.
Se você olhar para dentro da tua tenda, a única coisa que você vai enxergar é aquilo que está dentro da tua tenda. E eu não quero que você olhe apenas aquilo que alcança os teus olhos. Eu quero que você alcance aquilo que alcança os meus olhos. Deus está ensinando Abraão a olhar como ele olha. Vocês estão entendendo isso? Deus está ensinando Abraão a olhar. Porque se você ficar aí dentro da sua tendinha, você vai ver como você quer um filho, então sai da tenda. Aí Abraão sai. Aí agora Deus fala, agora olha para a minha tenda. Qual é a tenda de Deus que está toda furadinha? É o céu. E aí o Senhor fala, conta as estrelas. Abraão fala, na minha tenda dá para contar os furos. Porque a minha tenda, o teto da minha tenda tem limite. Mas o teto da tua tenda, Senhor, não tem limite. Deus já está falando alguma coisa com você, irmão? Deus já está falando alguma coisa com você? Ele fala, não tem como contar. Assim serão os teus descendentes. Você não vai poder contar. Você me pediu uma coisa, e eu vou derramar abundantemente sobre você. Uma aliança que Davi fez, com Jonatas, mudou a história da família. Ainda que Jonatas não estivesse ali, mas a aliança com Davi estava. Então a primeira coisa que eu quero lembrar a você aqui é exatamente isso. Todas as alianças que Deus fez com Abraão alcançam a tua vida e a tua casa. Só que Satanás faz um negócio que faz a gente perder isso de vista. Eu já vi gente falar comigo, pastor, não, ele fez com Abraão, pastor, lá no Antigo Testamento, ele fez lá, escuta o que eu vou falar para você, a Bíblia não é um livro de história para ontem, a Bíblia é um livro de poder para hoje, ela não é para ontem, a Bíblia conta a história de ontem para operar hoje. Tem gente que está querendo saber, pastor, onde tem dinossauro? Tem gente, onde tem dinossauro na Bíblia? Onde tem passarinho, não sei de quanto. Escuta, se você não entender o que a Bíblia é, você apenas vai ver letras. E Deus não mandou escrever para que a gente pudesse ver letras. Deus mandou escrever para que a gente pudesse experimentar poder. Você está entendendo essa diferença, irmão? É essa a diferença da palavra de Deus. Quando a palavra de Deus abre, ela exala poder. Você já viu quando você usa um perfume em casa, um bom perfume? Você dá uma jogadinha de um bom perfume, a casa toda, ó. Aí quando se abraça uma pessoa amiga, a pessoa amiga fica com o teu perfume. E o amigo do amigo fica com o teu perfume. Todo mundo fica com o teu perfume. Quando é bom. Porque também quando é ruim, só misericórdia, né? Mas a Bíblia é assim. Tem gente que fala, pastor, eu não sei como é que eu vou falar em casa. Escuta, foi tocado nisso hoje aqui. Embora nós tenhamos aqui muitas mulheres, mas para convencer alguém. Deus só quer que eu abra o vidro de perfume, que é a palavra de Deus, e comece a falar dentro de casa. Deixa o perfume operar, irmão. Deixa o perfume operar. O problema é que a gente quer operar em tornar o vidro de perfume na cabeça do sujeito. Um dia eu preguei lá, chegou na segunda-feira, chegou uma irmã lá. Pastor, misericórdia. Falei, o que houve, irmã? Pastor, depois que eu saí do culto ontem, marchando daqui, eu fui em casa, encontrei o Zé. Se tiver algum Zé aqui, o nome é fictício. Eu encontrei o Zé
Meu marido deitado no sofá, assistindo o jogo e tomando cerveja. Você sabe o que eu falei com ele? Eu já gelei. Falei, o que a senhora... Eu passei e falei, Zé, o pastor falou de você lá. Eu falei, eu nem citei o tal de Zé. Ele falou que Deus vai queimar você, o sofá e essa garrafa. Eu falei, irmã, ela falou, não pastor, o senhor não está entendendo. Ele cresceu, o Zé foi me olhando com um zoião, e foi crescendo e crescendo e crescendo, mas era o demônio na pessoa. Ele estava possesso. Eu falei, não, não era ele que estava possesso. Não. Era a senhora estava possessa. Para falar um negócio desse, a senhora não estava sozinha, a senhora não estava vazia não. Não, a senhora não estava vazia não. Porque a senhora acabou com tudo. Pois é, você sabe o que ele falou? Manda o pastor, pi, manda a igreja, pi. Aí eu falei, então a senhora vai alcançar esse homem para Jesus quando? Pi, nunca. Porque basta abrir o perfume. Deus não quer argumento, Deus quer a presença. É a presença. Quando a gente estava adorando aqui, percebendo a presença do Senhor. Quem entra em casa, numa casa, você já entrou num lugar, seja franco, você já entrou num lugar e alguém falou assim, não sei, você tem uma coisa diferente, traz paz. Já, levanta a mão se aconteceu isso com você, sem falsa modéstia. A pessoa chama isso de alguma coisa, você tem uma coisa. Não, é o Espírito Santo de Deus que está em você. A pessoa percebe. Agora o inverso também. Você já viu gente que entra com uma nuvenzinha de tempestade? Na hora do almoço? Já viu isso? Está todo mundo bem e entra. Oi. E aí, gente? 2 minutos tem gente jogando o prato de macarrão um no outro. Porque escuta. Eu não tenho que falar. Eu tenho apenas que transbordar o que eu tenho. Pedro e João estão entrando no templo. Estão lá na porta do templo. Tem um coxo lá. Tem um coxo lá. O coxo estava tão acostumado a pedir esmola na porta do templo, que ele perdera até a esperança de alguma coisa. Então quando Pedro e João estão passando, o coxo faz, dá uma esmolinha aqui, nem olhou, não estava olhando mais para ninguém. Por quê? Porque esse homem perdera tudo, perdeu até o sentido do templo. Para ele, se liga no que eu vou falar, para ele, templo era um lugar onde ele poderia pedir esmola na porta. Ele não sabia o que tinha dentro. Pedro para e fala com ele, olha para nós. Deu ruim. Olha para nós. Agora presta atenção. Pedro poderia falar assim, eu vou falar para você o que eu ouvi Jesus falando. Não ia funcionar. O coxo ia falar, eu não quero isso não, eu quero é esmola. Não, eu vou falar para você um salmo. Eu vou falar para você que você precisa de Jesus. Não. Pedro disse, olha, aquilo que você está pedindo para mim eu não tenho. Porque o que você está pedindo eu não tenho. Mas o que você precisa eu tenho. Pedro não disse para ele assim, eu vou falar. Ele disse, eu vou te dar algo. Eu vou te dar algo. Porque aquilo que você está pedindo não vai mudar a tua história de coxo. Porque se eu te der uma esmola na porta do templo, você vai continuar na porta do templo. Porque uma esmola que eu tirar do meu bolso e colocar no teu bolso, não muda a tua história. Mas aquilo que eu tenho, muda a tua história a partir de agora. Levanta daí, anda. Tua glória!
Você está entendendo o que eu estou falando? Se é para Jesus, aplauda com força aí, irmão. Aleluia! É para Jesus. Eita glória! Aleluia! Há uma segunda verdade aqui, quando Davi fala assim, olha, Mefibosete, eu vou devolver a você tudo que você perdeu. Quando a gente perde a identidade por alguma coisa, irmãos, e eu estou falando, estou aplicando isso no nosso dia a dia, porque as decepções, as angústias, as aflições, a luta de cada um de nós, todos nós temos luta, todos nós temos feridas na alma, todos nós temos decepções. Quantas coisas a gente vai perdendo na vida, quantas coisas a gente vai deixando de lado na vida. A gente sonhou tanta coisa, e aí de repente a gente está se vendo no meio de um turbilhão de outras coisas, e você para e fala, mas eu perdi a minha identidade, eu perdi o meu alvo, eu perdi o interesse, não na igreja, eu estou falando em casa, no dia a dia, no levantar e no deitar, no relacionamento familiar, no trabalho. A segunda verdade que o texto traz para nós aqui, é que se você crê, escuta, Deus restitui tudo aquilo que o inimigo anda roubando de você. Mas se você crê, você está entendendo o que eu estou falando? Dá glória a Deus aqui. Tem gente que não, pastor, eu não quero restituição de nada. Eu não estou falando de dinheiro, eu estou falando de honra, eu estou falando do Senhor colocar você em altos lugares, eu estou falando do Senhor proteger você, guardar você de toda perseguição, de toda luta, de toda ingratidão, de toda calúnia, de tudo. O Senhor, Ele vem e guarda você, como Davi disse, olha, Mefibosete vai se sentar ao meu lado agora. Joel capítulo 2 versículo 12 diz assim, olha, profeta Joel capítulo 2 versículo 2 diz assim, olha, convertei-vos a mim de todo o vosso coração, restituir-vos-ei os anos que foram consumidos pelo gafanhoto, migrador, pelo destruidor e pelo cortador. Tem muita gente que pensa isso que é dinheiro. Dinheiro não é dinheiro, é a identidade. Para você pensar quantos números da tua identidade já sumiram? Quantas coisas foram se apagando na sua vida? Porque começaram a não dar certo, aí você desistiu. E começou não sei o que e desistiu. Alguém fez você desistir. Você estava construindo algo, alguém passou e destruiu. O Senhor está falando, olha, eu vou restituir os projetos que você tem na tua vida, porque os projetos que você tem na tua vida, são projetos que eu, diz o Senhor, tenho na minha vida. É de projetos, é de sonhos, não é dinheiro, porque eu tenho certeza que você conhece um monte de gente que tem dinheiro e não é feliz. Não é feliz. Tudo que a gente precisa é ver o Senhor restituindo a identidade. O que Davi estava fazendo com Mefibosete é, eu vou fazer você andar aqui dentro através do palácio. É isso que ele está falando com Mefibosete. Eu vou fazer você voltar à tua história. Eu vou fazer você recuperar as coisas que você perdeu. Se você está entendendo, dá glória a Deus aí, em nome do Senhor Jesus. A última coisa para a gente orar. Escuta, a última verdade que eu quero colocar aqui. Tinha 365, mas eu vou resumir. A terceira e última verdade aqui. As marcas do teu passado não podem determinar o teu futuro. Satanás é mestre disso, de pegar as marcas do nosso passado, daquilo que a gente estava vivendo, daquilo que a gente estava isolado, e ele alimenta isso dentro do coração. Quando Mefibosete chega perto de Davi, a primeira coisa que Mefibosete faz é, o que o senhor está ligando para um cão morto, cachorro morto como eu? Olha a identidade dele. Olha o que ele já estava achando que ele era.
um cão morto. Acabou a minha história acabou. A minha história acabou. O meu sonho acabou. Eu estou sem saber o que fazer. E eu quero, em nome do Senhor Jesus, se me permitirem aqui, e eu quero hoje tocar na mão de algumas pessoas que estão aqui. Eu sei que tem muita gente, mas eu quero chamar aqui à frente algumas pessoas. Eu quero chamar aqui. E eu quero tocar na mão dessas pessoas. Eu sinto de Deus que eu preciso tocar na mão dessas pessoas. Porque escuta o que eu vou falar para você. Aquilo que você vivenciou não pode determinar aquilo que você vai vivenciar pelo Senhor. A tua história não é aquilo que aconteceu. A tua história é aquilo que vai acontecer. A tua história está lá na frente. A tua história está lá na frente. Lembra de Paulo? Paulo era um perseguidor. Paulo era perseguidor. Esses dias eu estava falando lá na igreja que eu dirijo lá. Você imagina Paulo convertido, e aí ele pregando em algum lugar, uma senhora sentada, e aí ele chega e fala: senhora, a senhora está sozinha aí? E ela fala: o meu marido morreu. Mas o marido da senhora morreu? O que houve com ele? É que na época o Senhor perseguia cristãos, e o Senhor mandou prender, bater e matar. E essas crianças que estão ali, que crianças são essas? Cadê o pai dessas crianças, a mãe? Eles não têm pai nem mãe. Mas cadê o pai e a mãe? O que aconteceu? É que na época que o Senhor perseguia, o Senhor mandou prender os dois. Bateu tanto que eles morreram. Como é que um homem suporta uma mudança de um extremo para outro? Aí Paulo escreve: eu não digo que eu cheguei à perfeição, mas uma coisa eu faço, é que esquecendo-me de tudo que ficou para trás, eu prossigo para o alvo. Tem gente hoje aqui que precisa receber essa palavra. Tem gente aqui que veio aqui hoje para receber essa palavra. Tem mulher que veio aqui hoje: meu Deus, era um evento de homens, eu não sei o que eu estou fazendo aqui, se é um evento de homens. É porque o Senhor trouxe você aqui para você ser curada hoje aqui. Porque o Senhor está falando o seguinte: aquilo que passou, passou, Deus deu livramento, você está aqui. Tentaram acabar com você, tentaram espezinhar você, humilharam de tudo que for jeito você, mas você está aqui. Porque Deus trouxe você aqui, o Espírito Santo de Deus trouxe você aqui, porque desde o ventre materno, lembra do que o Senhor falou com Jeremias? Jeremias, desde o ventre materno, eu marquei você, eu nomeei você no ventre materno, desde o ventre materno eu chamei você profeta das nações. Ainda que você tenha passado, ainda que o teu processo de vida tenha sido de dor, Deus trouxe você hoje aqui para falar: vou colocar você num outro nível agora, porque você está calejado, agora dá para trabalhar com você, agora dá para usar você, porque Deus vai usar você exatamente na intensidade daquilo que você sofreu. Você não está entendendo esse negócio não. Tem gente que foi curado aqui há muito tempo e está até hoje com medo de... Escuta, Deus está falando com você o seguinte: eu vou usar você a partir de hoje. Você vai segurar a mão desse pastor, mas a partir de hoje eu vou usar você na mesma área que eu curei você. Eu vou usar você na mesma área que eu libertei você. Yeshua Mashiach lahana cantala Mashiach. Você precisa receber o que Deus tem para você. Porque Deus não te deu um espírito de timidez. E tem gente aqui falando: mas eu nunca tive oportunidade. Mas Deus... Escuta, Deus não vai te dar uma oportunidade. Deus vai levantar você para que você crie a oportunidade. É diferente. É diferente. Se você está esperando um empurrãozinho de alguém, você está enganado.
Se você está esperando o empurrãozinho de alguém, é por isso que você está decepcionado. Porque você está esperando o empurrãozinho de alguém. Jesus, ele está se preparando, se banhando, se arrumando, passou perfuminho, pintou o cabelo. Ele está indo para a praça, para a festa em Jerusalém. E ele está indo para a festa, todo cheiroso. Chega num determinado momento, no lado esquerdo tem uma rua fininha. A festa está para lá. Aí ele para, todo mundo indo para a festa. Ele para e entra naquela rua. No final da rua tem um lugar chamado Tanque de Betesda. Ali não tinha festa, ali tinha dor. E Jesus entra ali. Ele está arrumado para a festa, porque na verdade ele está falando: olha, eu sou aquele que entra em Lodebar. Eu sou aquele que entra onde não tem festa. Eu sou aquele que faço festa onde havia dor. Vocês estão entendendo aí? Estão recebendo alguma coisa, irmão? Deus está falando com você aí? Deus está falando, mexendo com a tua Lodebar aí? Para que você nunca mais fique chorando, porque ninguém me entende. Deus já entrou hoje, o Espírito Santo de Deus já entrou na tua Lodebar aí. Aí Jesus entra vestido de festa, arrumado para a festa, mas ele vai para um lugar que tem dor. Você sabe por quê? Porque o Senhor entra onde tem morte, ele transforma em vida. Escuta, quando ele entra em Tanque de Betesda, ele passa por um, passa por outro, e chega lá, tem um que está enfermo ali, 38 anos. Você quer ser curado? O homem estava tão fixo na própria dor, que não conseguia reconhecer quem era, nem perguntar: quem é o Senhor? Quem é o Senhor? Não tem ninguém que me jogue lá na água, quando a água se move. Quando o anjo move a água, o primeiro que se lança. Tem uma história bonita sobre o Tanque de Betesda. Não sei nem se eu conto. Conto? Estão insistindo, eu vou contar, é rápido. É rapidinho, pastor. É rapidinho, pastor. Por que eles falavam que a água se movia? Movia mesmo. Porque havia um canal, presta atenção. Olha como que tudo ali é profético. Havia uma canaleta lá do Getsêmani, onde eles exprimiam azeitona para fazer azeite. O resto que sobrava, depois de tudo, não servia para mais nada aquele restinho. Eles lavavam o lagar e jogavam todo aquilo que, aquele restinho de óleo, restinho de tudo, dentro dessa canaleta. Alguns anos atrás descobriram que essa canaleta, ela passa e ela cai dentro do Tanque de Betesda. Por isso que o Tanque de Betesda também é conhecido como o tanque do óleo, porque a água tem um óleo, porque eles lavavam o Getsêmani. Então a azeitona que está sendo espremida lá, o óleo está chegando para curar aqui. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Você estava lá no Getsêmani, algo estava espremendo você. Hoje a água começa a mover aqui você. Hoje começa a mover você. Eu vou pedir a você para ficar de pé. Eu quero encerrar aqui. Eu vou pedir a você para ficar de pé e você tomar posse daquilo que Deus tem para você. Eu gostaria que alguém pudesse, já está aqui, glória a Deus. Alguém pudesse cantar um louvor, pode ser? Cadê o nosso? Aleluias. Canta um louvor aqui, porque eu quero apertar a mão de algumas pessoas aqui. Eu ainda tenho tempo. Eu creio que eu